O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz, votos de uma Páscoa muito feliz, pela certeza da vitória da vida sobre a morte, do amor sobre todo o ódio, encharcando nossos corações. Por isso nós nos congregamos aqui como família dos devotos da Mãe da Piedade. Fomos acompanhados por ela, encorajando-nos e nos inspirando no seguimento do Cristo, vivendo a sua paixão e a sua morte. Um caminho sempre doloroso, porque retrata e retoma sempre os desafios enormes da nossa humanidade sofrida e da nossa condição de pecadores, nos limites que nos estreitam, exigindo permanentemente de todos nós o grande empenho de sermos, como o apóstolo Paulo nos lembra, escrevendo aos Colossenses, na segunda leitura proclamada, de sermos revestidos da glória do ressuscitado. Aqui estamos, vivendo essa alegria bonita de um tempo que se abre novo para nós, que precisamos com tanta urgência de um novo tempo na vida da sociedade, da humanidade e na vida de cada um de nós. Aqui estamos como família dos devotos da Mãe da Piedade, acompanhados por ela no caminho da paixão e da morte, por ela inspirados. Aqui estamos com ela nesta escola em que ela é mãe e ao mesmo tempo discípula exemplar, para nos inspirar nesse encharcamento que precisamos fazer de nossos corações, desta alegria que é anunciada porque Cristo ressuscitou. E nós nos congregamos aqui na Casa de Clemência e Bondade, esse lugar pequenino, coração precioso, pérola de Minas Gerais, irradiando espiritualidade, a proclamação da Palavra Santa de Deus, congregando irmãos e irmãs de longe e de perto, como agora, nesta hora bendita,
para que nossos corações machucados pelo caminho difícil e doloroso que a humanidade percorre nesse momento, nossos corações precisados de alento, aqui nos congregamos e fazemos votos de que esse caminho bonito, para além daquilo que a gente simplesmente vê, toca e domina, votos de que esse tempo pascal seja muito fecundo. Por isso quero ser, nessa celebração, porta-voz dos votos do Padre Wagner, reitor deste santuário, Padre Felipe, pró-reitor, dos nossos seminaristas, diácono Noraldino. Temos aqui a alegria da presença do Padre Cláudio, pároco da paróquia São Sebastião em Nova União, as queridíssimas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, nossos seminaristas, colaboradores e todos os que conosco evangelizam, fazendo resplandecer esta luz do amor de Deus em cada coração. O tempo da Páscoa seja para nós um tempo de fecundação, de gestação de um novo em nós. Um novo em nós a ser gestado por uma alegria. Nós experimentamos muitas alegrias, alegrias que passam, duram pouco, de um dia para o outro, na euforia de algumas conquistas. A alegria do tempo pascal, por isso, o seu caminho, o seu tempo próprio, de 50 dias, com intensidade especial nesta oitava, esta alegria é a grande força para gerar em nós o novo. Para isso, irmãos e irmãs, refiro-me aqui à exemplaridade na narrativa do evangelista João, do que moveu o coração das mulheres, especialmente de Madalena, e dos discípulos João e Pedro. Um desejo de procurar. O coração humano depende o tempo inteiro do desejo de procura que nele é nutrido. Porque é verdade, nós só fazemos o que nos agrada. Nós só fazemos aquilo de que estamos convencidos que é bom e que nos convém. Por isso mesmo, muitas vezes escorregamos. Por isso, muitas vezes, nós não damos conta com a qualidade esperada dos discípulos e discípulas de Cristo. O tempo da Páscoa é um tempo para cuidarmos muito a respeito da qualidade do nosso desejo de procura. Aliás, é importante procurar movido pelo desejo. Sem a força do desejo que nos mais mover na procura, nós não fazemos nada. Permanecemos inertes, não damos conta, não temos inspiração, perdemos a poesia, não conseguimos intuir qual é a direção certa, que resposta adequada dar para cada momento. E não conseguimos também viver a alegria bonita da fraternidade, que é o grande dom que o Senhor nos traz ao nos congregar ao seu redor como ressuscitado. Porém, é preciso, irmãos e irmãs, cuidar da qualidade do nosso desejo de procura. Foi esse desejo de procura multiplicado que fez com que as mulheres, e Maria, João e Pedro, céleres, corressem ao sepulcro, ainda sem entender a luminosidade da Escritura, mas o desejo de procura, mesmo no estreitamento da sua condição humana, levou-os ao ápice de um encontro. Um encontro que gerou alegria. Uma alegria que produziu não apenas uma euforia, não apenas um momento de prazer ou de deleite, mas produziu, no mais profundo do coração, a condição de testemunhas. Por isso, Pedro conta-nos os Atos dos Apóstolos, nesse discurso querigmático, exatamente para promover e multiplicar o desejo de procura no coração humano. Por isso a igreja vive para anunciar
Por isso a essencialidade do anúncio na igreja. Pedro retoma este caminho bonito desta história dele, Cristo, e lembra, disso tudo nós somos testemunhas. Não testemunhas simplesmente porque diz teoricamente explicando, enquadrando tudo simplesmente naquilo que a beleza da inteligência humana e da racionalidade nos pode oferecer. Testemunha porque compreende. Eles não tinham ainda compreendido a Escritura. Uma compreensão que gera no fundo do coração um modo de sentir e, sobretudo, a alegria bonita de ser de um modo a oferecer a vida como serviço. Da ressurreição somos testemunhas. Testemunhas da exemplaridade e do sentido bonito daquilo que Cristo fez e é para nós como centro de nossa vida. Mas para produzir por uma alegria forte, profunda, um novo dentro de nós. Neste tempo em que somos desafiados e a igreja tem uma enorme tarefa ao anunciar o evangelho da vida, Cristo ressuscitado, nós temos um grande desafio de ajudar a humanidade, na força do nosso testemunho, a multiplicar o seu desejo de procura. O tempo nosso, com suas grandes facilidades, bonitas, exemplares, admiráveis, fruto da inteligência humana, das conquistas, o nosso tempo também é desafiado, sobretudo, a qualificar as suas escolhas. Nós estamos empurrados por uma celeridade do tempo que passa, das coisas que mudam com rapidez, das notícias que vêm e que morrem com o seu efeito, com uma velocidade impressionante, mesmo que elas sejam importantes. Nós temos o desafio de introduzir e marcar profundamente o coração humano com a competência da contemplação. Uma contemplação que nos faça sempre, permanentemente, todo dia renovar, como neste tempo especialíssimo da Páscoa, renovar em nossos corações a convicção que vem de um entendimento que é amor, que é um entendimento que nos envolve, nos modifica e faz de nós testemunhas. Precisamos, portanto, irmãos e irmãs, cuidar profundamente para que nós não nos percamos exatamente no passar de tudo, apenas mais um momento, depois nada mais, apenas nas notícias. Não podemos nos deixar perder tão simplesmente pensando que basta uma congregação de pessoas num lugar determinado para garantir este enraizamento profundo de que tanto precisamos. E aqui quero lembrar tantas comunidades de fé que muitas vezes caminharam sem tantas possibilidades e, no entanto, as raízes profundas da fé permaneceram com uma seiva que produziram frutos e frutos que permanecem. Quantos são aqueles mártires perseguidos que deram testemunho da sua fé, mesmo sem ter a oportunidade de se congregarem nas comunidades, vivendo uma experiência importante e bonita de um enraizamento nos seus corações que lhes dava força. Com o que sustenta um mártir? O que sustenta um mártir não é o que está ao seu redor, não é a sua ambientação, pelo contrário, o que sustenta o mártir é o enraizamento que ele tem da sua fé como testemunha. Não é outra experiência daquele que é místico, que encontra sentido em ser bom e encontra a poesia da vida e abre novos caminhos, não por aquilo que lhe dizem, não por aquilo que lhe louvam, mas exatamente por um encantamento que é plantado no mais profundo do seu coração. A alegria da Páscoa tem
essa propriedade que nos cura das nossas obscuridades, nos reeduca para nos tirar de uma constante e propícia lamentação que temos, ou de juízos tortos a respeito da realidade, da vida e, sobretudo, dos outros, alimentando preconceitos e distanciamentos. Meu irmão, minha irmã, como família dos devotos da Mãe da Piedade, como comunidade igreja em comunhão no mundo inteiro, vivamos as alegrias da Páscoa, para que, fecundados e ungidos por essa alegria, que há a certeza de uma vitória, que não é minha, que não é sua, e que se torna nossa porque é de Cristo, nós possamos inaugurar para nós um novo tempo, recuperando em nós a poesia de viver, a alegria de doar, a coragem de oferecer e, sobretudo, a sabedoria de vivermos a fraternidade entre nós. Precisamos, portanto, de viver enraizados na paixão e na morte do Senhor e nos ungir e, sobretudo, nos fecundar com a alegria do tempo da Páscoa, essa alegria da vitória da vida sobre a morte. Deus nos ajude neste caminho como igreja, para que nos tornemos testemunhas neste contexto difícil, fazendo brilhar a luz da esperança. É um tempo em que nós precisamos profundamente tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que tantas coisas nos prendem, muitas vezes perdemos o sentido daquilo que conta e que é essencial. É hora de vivermos essa alegria, que ela tome conta do nosso coração, nos fecunde, para que uma luz nova brilhe no nosso olhar e a gente enxergue o outro como irmão e irmã. Para que um alento consolador unja o nosso coração e não desanimemos. Para que, sobretudo, entre nós cresça a solidariedade, o respeito e a nossa cidadania fecundada pela força do Evangelho, da vida e das alegrias da Páscoa, nós possamos contribuir para marcar um novo tempo, para o tempo novo que nós esperamos e precisamos. É tempo de nos alegrar, para ser bálsamo para nossas dores e sofrimentos, para ser o óleo da alegria para o nosso luto, para ser coragem de viver e, sobretudo, compreendermos-nos como servidores e servidoras no coração do mundo. Que essa alegria inunde nosso ser, nosso coração e nossa mente, como o sol que brilha, iluminando o caminho de nossa vida cada dia. Cristo é essa luz que brilha. Brilhe essa luz para que nós dele sejamos revestidos e vivamos a alegria do amor a caminho do reino definitivo. Amém. Creio em Deus Pai,